Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não faço ideia de que horas você vai assistir ou você vai ouvir, mas está começando mais um episódio do próximo capítulo. E hoje nós temos aqui uma mulher, que vocês não estão entendendo, o que essa mulher já faz da vida. Aqueles, não, brincadeiras à parte, mas hoje a gente tem a Bia, que vai falar um pouco sobre o Projeto 21, mas também vai falar sobre o trabalho dela com crianças atípicas, com a família atípica, enfim, é uma mulher empresária, empreendedora, mãe, com várias rotinas, professora, educadora, enfim. Seja bem-vinda, Bia. O espaço é todo seu. Quero que você sinta à vontade, confortável para falar aquilo que você quiser, da forma que você quiser. Por favor, se apresenta, né, pra galera te conhecer. Tá ótimo. Obrigada, Lau. Obrigada pelo convite. Eu adorei vir fazer parte, né, desse podcast. E sim, eu faço muita coisa. O pessoal fala assim, como que você consegue? Eu não sei, mas aí cada dia a gente vai administrando para fazer alguma coisa. Eu tenho o projeto do Sonho 21, né, que ajuda essas famílias atípicas. Nós somos uma loja e a gente vende e 21% vai para ajudar essas famílias de alguma forma com cesta básica, já conseguimos levar pessoas, uma moça para ir embora para a cidade dela. Aí tem esse projeto. Aí eu sou psicopedagoga, trabalho fora também. Hoje eu trabalho meio período, consegui aí esse meio período para dar, né, uma organizada, isso é muito bom. Sou mãe, tenho duas filhas, a Ana e a Bela. A Ana já tem 10 anos, a Bela tem 7 anos. E aí, essa correria. E aos sábados também, eu atendo como psicopedagoga em reforço escolar. E aí, a maioria Uau. das crianças são atípicas, né? Tem uma aluna com deficiência física, tem um aluno com autismo, e a gente vai ali ajudando eles nesse processo de alfabetizar e tal, que é mega importante para, principalmente eu acho que para a autoestima deles dentro da escola. E aí faço tudo isso. Tudo isso e ainda é mãe, né? Porque eu sempre brinco muito isso com as mulheres, principalmente que fazem parte da minha vida e tal, Bia, que vocês mulheres não têm uma rotina, né? Rotina não, jornada. Vocês têm várias jornadas. Então, tipo, no seu caso, jornada de ser mãe, jornada de ser da casa, de ser professora, psicopedagoga, é responsável por um projeto tão incrível que é esse do Projeto 21, que a gente vai falar mais no detalhe. Enfim, como é que é Uhum. pra você lidar com tudo isso e ainda ser mãe de duas? Ainda bem que as meninas ainda não estão na fase da adolescência, que é a fase mais difícil. Mas elas estão Tá quase quase. entrando ali. Uma tem 10, a outra tem 7. Como é que você faz pra segurar esses pratos, assim, da família? Enfim, tipo, qual é o suporte que você tem, sabe? Qual é o apoio, a ajuda que você tem? Assim, graças a Deus eu tenho minha mãe aqui, né? Que assim, mãe é tudo e quando é vó Sim. fica melhor porque vira o dobro, então te ajuda mais. E aí minha mãe ela me ajuda muito na rotina assim do dia a dia, que as meninas vão para escola, enfim. E assim, hoje elas estão maiores, então eu consegui, graças a Deus, dar essa autonomia para elas. Então elas até me ajudam quando tem os eventos. Olha. Ana Clara vai comigo. Tem uma foto aí no nosso Instagram que ela tá com a camiseta do Foi 21, eu acho muito legal. Então, assim, elas me ajudam quando tá uma loucura, porque a gente sabe que fica uma loucura, às vezes um caos, uma bagunça. Eu falo, gente, e aí? Preciso de ajuda de vocês, né? Porque não dá. E aí elas são bem parceiras nisso e estão grandes. Aí quando você fala da adolescência, assim, já já, Ana Clara, eu acho que eu já falei pra ela, você já tá chegando, então já tá ficando chata. Ainda brinquei, falei, vou mandar para você pro seu pai, quando você ficar adulta, você volta, tá? Porque fica mais tranquilo. Mas Eu tenho assim, certeza que a eu avó já dela vai amar sinto. ficar com ela. Eu não tenho dúvida disso. Porque, bom, eu conheço os avós da Ana Clara e eles são a cara da. Quer dizer, a Ana Clara é a cara deles, né? Então, tipo, eles com certeza vão É, querer ficar com ela pra sempre, assim. então, vai ser uma coisa que vai até ser bom, porque aí ela vai ser mais mimada lá, né? Mas Exatamente. aí a gente tem bastante esse diálogo e eu tento ser bem aberta com ela, assim, olha, eu preciso de ajuda, olha, hoje vai acontecer isso, hoje vai acontecer aquilo. Igual eu falei, ó, eu vou gravar agora um podcast ali e tal, vocês vão ali, façam silêncio, tal, tal. Então elas estão sempre sabendo o que está acontecendo. Gente, que maravilhoso. Ô, Bi, você cria elas assim, tipo, nessa base do diálogo, da conversa, de estar sempre. Bom, hoje eu imagino então que sua família seja você e as. Claro, tem sua mãe, mas eu digo assim, a família que Aham, dorme junto é você e elas duas. Então, tipo, vocês têm isso. essa parceria, essa conversa muito aberta? Tipo, como é que é isso aí? Eu tento muito, assim, eu tento muito ser o máximo de explicar tudo. Então, às vezes, quando eu
fico brava mesmo, brava, grito e tal. Aí elas ficam lá quietinhas, depois eu chamo para conversar. Olha, vocês entenderam por que que a mãe deu esse piti? Vocês entenderam por que aconteceu isso, isso, isso? E também elas também têm essa abertura, já chegaram e falaram, mãe, não gostei. Não gostei do que você falou, foi assim. E aí eu, tá, desculpa. Então eu acho que tem que ter essa troca, porque elas são crianças, mas elas entendem muito. Não posso impor isso. Principalmente hoje que eu trabalho na educação, entendo a importância de você lidar com sentimentos e tal, com as emoções, e eu falar para elas, não, eu que mando, eu que determino, pronto, acabou. Vocês não têm escolha aqui dentro de casa, vocês não têm, né? Então, eu tento muito, assim, ter esse diálogo com elas. É surreal, né? Porque, bom, a gente é da mesma geração e a gente veio de uma criação que era, eu sou pai, sou mãe, as regras são eu que decido e tá tudo bem, sigam. Sim, Se você não não quiser importa. seguir, exato. E é muito louco quando eu vejo novas mulheres como você, Bia, e mães e educadoras abrindo esse espaço pro diálogo, né, com a criança. Eu acho isso que é muito, eu acho isso muito legal, porque assim, eu nunca fui muito a favor de pais e mães, que a gente sabe que isso acontece muito, que batem no filho e tal. Eu confesso a você que eu brinco até com a minha sogra que tem uma enteada mais nova. Eu sou muito a favor do castigo, mas o castigo com responsabilidade no sentido de explicar para a criança o motivo, causa e circunstâncias daquilo tá acontecendo. Porque era muito disso, né, na nossa época, os pais e mães batiam em você, É. ou de alguma forma, e você não sabia o que que tava rolando. Tipo, por que, Por Deus? que que Por eu quê? apanhei? Exato, exato. E hoje não, eu acho isso muito interessante. E esse trabalho, você. Bom, vamos entrar um pouco então no trabalho do Projeto 21, mas antes de mais nada, eu queria entender por que 21, assim, especificamente. Sim, Por que sim. esse número? Eu fiquei lendo sobre o projeto e vendo todas as postagens que estavam fazendo, então eu falei, cara, por que 21? Porque assim, projeto 21, 21% de valor devolvido para as mães atípicas e famílias atípicas e tal. Por que 21, antes de mais nada, dona Beatriz? É Sim. numerologia? Tá brincando. Na verdade, não. E é bem legal a história, viu, Lau? Inclusive, eu até falei uma vez que eu preciso postar isso. Muitas pessoas têm dúvida e eu não Sim. tenho vídeo falando sobre isso. Mas foi assim, eu comecei pedagogia e comecei a trabalhar num colégio. E quando você começa, você entra como auxiliar e você começa a acompanhar essas crianças atípicas. E eu comecei ali a acompanhar as crianças e eu via que tinha muita, eles tinham muita dificuldade. Tenta-se fazer uma inclusão bacana, mas é ainda muito difícil. E aí eu comecei a estudar, e falei, não, é isso que eu quero fazer bem feito e tal. E aí fui convivendo. Então eu convivia com autista, convivia com síndrome de Down, que é a trissomia 21. Aí, Então já hum, aparece o número 21 aí em algum já momento. apareceu o 21. Entendi. E aí, no ano passado, em abril, teve a campanha do autismo, então a gente fez um evento bem legal lá. E também tem a campanha do síndrome de Down, que a gente faz as meias trocadas. E aí eu fiquei bem envolvida nesse tempo de abril e maio, muito, muito envolvida, estudando, sabe, consumindo aquilo ali. E eu fui convidada para uma palestra também na Câmara Municipal para falar de inclusão. E aí eu tava nesse movimento e eu sempre vendia. O pessoal falava que eu era sacoleira. Eu ia para a escola com a sacola e levava as coisas e vendia a roupa, a garrafa Stanley, vendia, vendia, vendia. Aí tudo acontecendo nesse meio tempo. E aí eu tive um sonho e eu tava com barrigão, grávida. E eu apontava para o meu aluno de síndrome de Down e falava assim: o meu neném é igual ele. E eu tava muito feliz no sonho. E aí eu ficava. E aí eu faço terapia e o meu psicólogo é da abordagem junguiana. E a gente fala de sonho, né? E aí ele falou assim: Bia, você está gerando alguma coisa relacionada ao seu aluno. Uau. Aí eu falei: cara, é isso. Eu vou vender e o 21% que é da trissomia 21, eu vou doar para essas famílias. Aí foi o sonho 21. Foi Gente, assim que que nasceu. forte! Caraca, Muito, muito legal. Bia! Eu tô impactado, porque é literalmente isso, né? Bom, não sei o quanto. Você ainda é cristã, você acredita em Deus? Então, assim, Ela eu acho demorou pra responder. Então, não sei se eu acredito em Deus lá ou como a gente viveu naquela época da Eu igreja. acho Não que sei se são como a esses gente mesmos moldes. viveu, né, aquela questão da religião em si, Uhum. Da daquela coisa muito, religiosidade, né? Das regras e tal. eu acho que não faz mais sentido para mim. Hoje eu acredito sim num ser maior, num Deus maior, mas num Deus de amor, num Deus que cuida, que guia. Eu penso nisso, assim, sabe? Não num E Deus que tem é os uma criança. Não num Deus que é uma criança com uma lupinha
castigando as pessoas que não seguem É as regras tipo, que eles não, querem que sigam, né? você não fez do jeito que eu quis, você não me adorou direito. Não Tá. cantou pra mim direito e tal. É muito surreal pensar nisso. Eu também sou bem dessa vibe, Bi. Na verdade, hoje eu costumo dizer assim, que hoje eu não desacredito mais, né? Em outras religiões e outras formas de conhecer a Deus. Eu li um livro, há um tempo já atrás, que o livro dizia justamente isso. Deus criou tantas pessoas diferentes, por que que ele criaria uma única forma de se chegar a ele? E eu vivo muito nessa frase assim. De fato, eu acredito Uhum. muito num Deus, como você falou também, que não é esse Deus que a galera prega aí de como é que fala, Bia? Esse Deus que atormenta as pessoas se você não faz as coisas conforme as regras certas. Eu não acredito mais nessa religião que muitas vezes é hipócrita, né, no final do dia. Que fala muito de Uhum. uma coisa e no final do dia não faz nada. Eu acho que é muito disso. E eu perguntei porque, na verdade, ter sonhos nesse nível espiritual, assim, é uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, né? Então, como que foi pra você? Tipo, quando seu psicólogo, que é uma pessoa muito racional, que quem faz terapia é Muito. importante dizer, façam terapia. É importante Sim, demais fazer façam terapia. Como é que foi pra você? Tipo, caramba, eu tô tendo um sonho com o que vai vir no meu futuro ali, com o que eu quero trabalhar. Como é que foi isso pra você? Tipo, na sua Eu sou cabeça. muito, eu gosto muito de prestar atenção no que vem de insight, no que vem de sonho. Eu gosto muito. Por isso que até a abordagem junguiana foi a que eu me adaptei melhor, porque tem esse contexto não é tão do inconsciente, mas ele é o que vem da sua alma, é o que vem de dentro. Uhum. Então eu acredito muito nisso. Então eu presto muita atenção, inclusive muitos dos insights, muitas das coisas que aconteceram no Sonho 21 foi eu prestando atenção nisso. Então, um momento que eu estava ali, vinha a ideia, eu já escrevi. Então, eu acredito que eu Uau. tenho essa conectividade legal aí comigo mesma, com o que é o meu projeto de vida. E sonhar para mim, esse sonho foi muito claro, porque eu realmente apontava para ele, a barrigona, e eu muito feliz, né? Então, quando você trabalha essa interpretação do sonho, você precisa ver os sentimentos, como que você se sentiu, o que que queria dizer. E aí foi, bom, eu sonhei, acho que isso aconteceu numa semana. Na outra semana eu já fui comprar as roupas, já montei o Instagram e aí tá aí, já vai fazer 2 anos e aconteceu muita coisa legal. Uau, uau, Bia. Parabéns. Primeiro, eu acho que é muito legal quando a gente vê pessoas que têm um projeto com propósito. Eu acho que isso é muito legal. Você colocou isso lá na descrição do projeto, né? É uma loja com propósito. E hoje, então, o propósito maior de você, que você tem é justamente esse, você diria, tipo, de ajudar famílias e pessoas atípicas? Qual que é o foco principal hoje do projeto? Olha, o objetivo final, assim, que eu tenho, que é o sonho que está na nossa divulgação principal, é ter um espaço para atender essas crianças, gratuitamente. Então, que tenha um psicólogo, que tenha um psicopedagogo, uma fonoaudióloga, um musicoterapeuta, um espaço que atenda gratuitamente. Então, que venham terapeutas que se disponibilizam ali a atender, porque assim, hoje eu trabalho numa clínica que o pessoal tem condição e tal, e você vê a diferença que faz na vida. Mas na nossa realidade, né, aqui na comunidade, em Santa Júlia e tal, a gente vê que, cara, o pessoal não tem o que comer. Então, assim, quando eu comecei o projeto, eu não imaginei que eu iria levar a cesta básica, Uhum. que seria tão importante. Mas antes da terapia, antes da criança avançar na aprendizagem, tudo, cara, ela precisa comer, ela precisa ter roupa, sabe? A mãe precisa ter um apoio. Então, hoje ele está seguindo muito nisso, mas o objetivo principal é esse espaço. Eu acho que o importante é começar, né, Bia? Essa que é a realidade. Eu falo muito isso pros meus seguidores, é tipo 1% todo dia. E eu acho que você já tem um projeto, ele já tá funcionando, são 2 anos de batalha, e tá bem embrionário ainda, porque a gente sabe muito bem como é difícil ter projetos, e onde você mora, principalmente, eu digo que realmente, morei em Santa Júlia uma vida inteira, tem 9 anos, eu acho que eu saí de Santa Júlia, acho que é mais ou menos isso. 9 para 10. E eu sei como é de fato isso que você falou. Tipo, a gente tem pessoas com muito poder aquisitivo, mas tem pessoas que vivem na extrema pobreza, não tendo o que comer, o que oferecer para os filhos. Então, eu acho que você é justamente essa válvula de escape para essas pessoas, sabe? Tipo, para poder dar amor, carinho, mas principalmente isso que você falou, comida. Porque as pessoas acham que não é importante, mas, gente, comer é muito importante. Se você não tem uma boa alimentação, Porque você não tem nada, né, na vida. nós temos, né? Então, quando você tem, você não sente falta. E aí, quando você observa que, caraca, teve uma mãe que eu levei que
ela mandou foto do armário e tal. Eu falei assim, gente, e tem gente que tem tanto e podia ajudar, sabe? Sim. Então, eu tô atrás de pessoas até para a gente conseguir estabelecer cestas mensais mesmo para levar para essas pessoas e tal. E tô indo atrás. Eu sei que uma hora vai aparecer. Mas é muito, muito bacana. Eu acho que também o que a gente conseguiu criar no Sonho 21 foi uma rede de apoio. Ano passado a gente fez uma feira. Esse ano a gente fez das mães que empreendem. Ano passado a gente Uhum. fez para dar palestras para essas mães e tal. E a gente criou um grupo de WhatsApp. E aí nesse grupo hoje tem 50 mães. Então lá a gente Uau. conversa. Aí elas mandam às vezes desabafos, ou manda, gente, sabe onde tem um remédio e tal. Então a gente também conseguiu criar essa rede de apoio que está crescendo também. E rede de apoio é tudo, né, né, Bia? Tudo, é tudo, é tudo, é surreal, porque, infelizmente, muitas pessoas se sentem sozinhos mesmo. Tipo, hoje, por exemplo, você falou dessas. Você vai falar um pouco mais sobre a questão do 21 de novo, porque eu fiquei curioso Uhum. agora pra perguntar coisas, mas assim, é muito louco porque às vezes se sente muito sozinho mesmo. Mesmo sabendo, por exemplo, que existem pessoas como eu, da comunidade LGBTQIAPN+, eu sei que muitas vezes eu estou sozinho. Então, ter essa rede de apoio pra conversa, pra troca é muito importante. E como funciona? Até acho que é importante falar, tipo, para poder entrar nessa sua rede de apoio, existe algum critério? Tipo, uma mãe atípica ou um pai atípico, não sei, uma família atípica, posso entrar? Enfim, como é que funciona isso na É, prática? é. A rede de apoio, geral, são mães atípicas, né? E a Uhum. maioria é mãe, não tem pai. O que acontece com essas mães, geralmente, elas precisam largar o emprego, o marido vai embora, porque é uma carga pesada, Para e um ela homem fica. hétero, normalmente, para um homem hétero é uma carga pesada, porque eu acho surreal isso, desculpa te atrapalhar, mas é que a mulher hétera, a mãe consegue tudo, né? Você entende? Tipo, pra Tudo, mãe não vai tem que carga pesada. Pra mãe, tá tudo bem, eu vou trabalhar. Você trabalha, dá aula, psicopedagoga, cuida da casa, tem duas filhas, entendeu? Um homem jamais aguentaria esse rojão, não, essa o que é a homem realidade. ele tem que trabalhar só e chegar em casa e deitar e esperar a janta. Sim, Enfim. Mas aí a realidade delas é essa, é muito sozinha, muito solitária, e eu acho que como são muitos problemas um atrás do outro, é, as pessoas, tipo, se afastam, né? Tipo, é uma pessoa que o tempo todo tá pedindo ali ajuda, né? Então, uhum, só quem passa, sabe? Eu sou muito grata das mães me acolherem, porque eu não sou mãe atípica, né? E quando eu iniciei, eu ainda fiquei pensando, eu falei, nossa, porque elas são mães muito bravas, a maioria são mães muito bravas, são mães muito desconfiadas, porque infelizmente hoje também o pessoal aproveita um pouco para esse movimento da inclusão, não sei o quê, eu vou entrar política, entra, sabe? Entra tudo isso, a gente pra sabe. criar aquela falsa esperança, né, nas pessoas, né, pra se elegerem, pra ganhar Isso. voto, tudo isso. É muito triste, Uhum. mas é real. E é um tema que a gente vê muito se falando hoje, né? Se você entra num perfil de inclusão e tal, você vê que tem muita gente falando sobre o tema. Então, elas são mães desconfiadas, são mães que não dá para você assim, acessar muito fácil e tal. E elas me receberam e elas me apoiam. A gente tá juntas ali nessa rede de apoio. Então, o grupo, ele é isso. Eu falo para elas, mandem aqui, porque se um dia vocês estiverem se sentindo mal, enfim, todo mundo está na mesma realidade ali, né? E foi até Sim. uma coisa que aconteceu, que eu comentei aqui da mãe que a gente conseguiu mandar embora para a cidade dela. Um dia a gente mandei, oi, tudo bem? Como vocês estão? Ela falou, não tô bem, eu tô mal, meu filho tá assim, não sei o quê, eu tenho depressão, lá, 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 lá. E a gente começou a conversar com ela, aconteceu uma situação chata com ela no relacionamento. Ela era de Minas Gerais e veio pra cá, porque Morava no arrumou Santa Júlia aí. isso em Santa Júlia. Aí ela veio, casou e veio morar aqui. E aí teve uma situação, tal, ficou sozinha e falou, quero voltar e tal. Eu falei, meu, como que eu vou ajudar essa mulher, né? Aí a gente foi atrás de caminhão para levar as coisas, R$ 5.000. Falei, eita Deus. Aí ficamos ali, fui conversando com o pessoal, e aí, o que a gente pode fazer? Aí bolamos uma rifa Uau. e aí começamos a vender a rifa.
vendeu, e aí divulguei, e aí a gente conseguiu um caminhão mais barato, e aí a família dela conseguiu um valor, a rifa juntou R$ 2.000, Lau, em coisa Uau! de 20 dias, assim, ó, a Uau! gente conseguiu. E aí Caramba! montamos a rifa, aí o caminhão veio, fui lá, ajudei ela, tal. E aí ela conseguiu, voltou para a cidade dela, voltou para a rede de apoio dela lá. E isso também foi uma coisa que eu fiquei, gente, que legal. Então, é muito, cada situação que acontece no Sonho 21, eu vejo que realmente era para acontecer. É uma coisa que vem não só de mim ali, de mim, né, Bia ali, tinha que acontecer, faz diferença, nasceu para fazer diferença na vida de alguém ali, e tá acontecendo. Então, isso foi bem legal também que aconteceu. Bom, eu te conheço já há bastante tempo. E me diz, qual é o sentimento que você tem toda vez que você transforma a vida de alguém de alguma forma? Porque eu falo muito isso, né? Você talvez, não sei o quanto que você tira do seu bolso para financiar isso, mas quando a gente faz esse tipo de trabalho social, não é sobre dinheiro, mas é sobre realmente mudança e transformação de vida, né? E é uma transformação real, porque é aquilo que você falou, por exemplo, uma mãe que não tinha o que comer, você pegou, montou cesta básica e levou para essa família. Você mudou a vida dessas pessoas, sabe? Tipo, essa é a realidade. Como é que você, Bia, se sente quando você faz isso? Tipo, o que que dentro de você faz você continuar, sabe? Aquela chaminha que queima dentro de você. Como é que você se sente? Olha, o sentimento que eu fico é engraçado, parece que é uma gratidão, sabe? Tipo Uhum. assim, cara, obrigado por estar vivendo isso. Porque você vê um sorriso verdadeiro, as crianças geralmente te abraçam, então assim, eu fico muito grata, de verdade, eu fico muito feliz. E eu acho que de todo esse tempo, esses 2 anos, não teve nenhuma vez que eu pensei, não vou fazer, não, não, puxado, não, não teve, porque o sentimento que eu volto, vamos pro próximo, né? Que Acabou a delícia. feira agora, semana passada, e eu já, vamos fazer a próxima. Então, parece que é um gás, dá um gás, Sim. assim, em mim, vem uma injeção e vamos pensar no próximo já, não, não vai parar. É bem Gente, que legal. delicioso. Não, que delicioso. Eu acompanhei a feira de longe. Eu tentei muito ir, mas eu tava com a agenda porque eu queria muito ter ido. Porque eu tenho acompanhado o projeto já há um tempo. Eu acho incrível, porque é isso que você falou, né? Falar sobre crianças atípicas. Todo mundo fala, isso é uma realidade, mas ninguém fala com tanta profundidade, sabe? Com projetos sociais que de fato são importantes, que de fato mudam a vida dessas mães, mudam a vida dessas crianças e tal. Então eu acho que isso é muito importante. Então eu já até quero te parabenizar por ter começado esse projeto, porque é muito difícil, antes de mais nada, começar um projeto. Dois, um projeto que lida com um tema muito sensível, né? Porque a gente sabe que tem mães que entendem que os seus filhos são atípicos e tem mães que não entendem. E Não, aí entra a pergunta que eu quero fazer pra você. Como você lida justamente com isso? Com essas mães que. Porque assim, você, como psicopedagoga, e que já tá trabalhando com criança assim há um tempo, eu imagino que você tem um olhar clínico. Você conversa com a aham, criança 2 minutos e fala, é atípica. uhum. Como que você faz pra lidar com essas mães? Porque eu imagino que pra criança ser atípico ou não, tá tranquilo. Mas pra própria mãe deve ser muito Até difícil, né? aceitar, até a aceitação é difícil. Olha, eu acho que é um assunto até delicado que a gente já conversou algumas vezes com algumas mães, porque existem muitas aqui no bairro, muitas mesmo, e as que fazem parte mesmo, que vêm, participa e tal, é, são pouco, a porcentagem é mínima. Então, essas que não vêm são justamente as que ainda têm Esse não, receio, essa né? não aceitação, né? Então, assim, eu pretendo chegar, eu pretendo movimentar e pretendo que se conheça, porque ainda aqui no Santa Júlia o projeto ainda é pequeno. Você vê, nós somos daqui e aqui ainda é pequeno, porque o pessoal tem essa, Essa essa mente mente fechada, né? assim, se é uma coisa de fora, se é uma coisa muito bombástica, nossa, legal. Agora, quando está se nascendo aqui, ele ainda é pequeno. Então, são mães que eu tenho muita vontade de chegar, de conversar, de acolher, mas é difícil chegar, porque ela tá fechada, né? Ela Sim. tá ali bloqueada. Então, talvez a gente consiga alcançar com testemunho de outras mães. Então, as mães falando: o meu laudo foi assim, eu descobri assim, meu filho fazia isso, fazia aquilo. Então, talvez se consegue chegar assim, mas é difícil, é difícil. Você acha, Bia, você acha que isso
principalmente você que tá no Santa Júlia, né? Pra quem não sabe, Santa Júlia é um bairro da cidade de Itapecerica da Serra. É um bairro, vamos considerar assim, de periferia, talvez. Eu não posso dizer que é comunidade, porque não é uma comunidade. Ou talvez até seja uma comunidade, né, Bia? Não sei, mas eu acho que é um bairro mais de periferia mesmo, pra classe Sim. média baixa, que fica mais próximo de Embu-Guaçu, que é outra cidade de São Paulo, do que provavelmente de Itapecerica da Serra. E ali, para ter acesso ao Santa Júlia, você tem que passar por alguns lugares que são mais complicados de São Paulo, como Jardim Ângela, Jardim Jacira, enfim. Então é de fato uma periferia bem forte. Nas periferias, aqui eu vou tocar de novo no tema religião, desculpa, mas é que eu preciso muito saber sobre isso. Não é pra gerar polêmica, é só pra conversar mesmo. Mas é porque assim, ó, normalmente em lugares onde a periferia é muito grande, a educação não é tão difundida, a gente tem muitas igrejas que pregam justamente isso, que tipo, seu filho não tem problema, se o seu filho, Deus vai curar, Deus vai salvar, quando na verdade a gente sabe muito bem que Deus e medicina são amigos, não se odeiam como as pessoas costumam dizer, né? Você acha que isso Uhum. também interfere muito? Tipo, porque eu sei que no Santa Júlia tem, tipo, sei lá, pra mais de 30 igrejas evangélicas, Sim, literalmente a cada. Bom, você mora na parte do lado de cima ali, até você descer pra baixo deve ter tipo, uns 900 igrejas. Você acha que isso sim. interfere muito também, justamente pra essas mães? Porque normalmente são mães que não têm trabalho, como você falou, normalmente é o pai que trabalha ou não tem pai, se apega a uma religião, porque a religião muitas vezes prega esperança, prega fé, prega mudança de vida. Você acha que isso interfere muito justamente nessas mães conseguirem enxergar que os filhos de fato são atípicos e tá tudo bem? E o que a gente tem hoje em dia são várias formas de terapias para tratar essas crianças, né? Uhum. Eu acho que depende muito do nível de deficiência ou o nível ali do autismo da criança. Por quê? Isso é um tema também que minha prima me procurou, tal, para a gente acessar as igrejas para conseguir falar de deficiência, de autismo e tal. Então, depende. Uhum. Se é uma criança que dá muito, assim, tem muitos comportamentos ali que pode ser que até atrapalhem o culto, então eu acho que a igreja não vai ter tanto esse de Deus vai curar, não. É mais de cuida do seu filho, amarra o seu filho, que seu filho é bagunceiro. Entende? Amarra o seu filho, é ótimo. Uhum, entendo. Entendeu? Então, eu acho que depende muito. E é um lugar que a gente da comunidade da inclusão quer chegar nas igrejas também para ajudar. Porque aí a mãe tem o filho com esses comportamentos que não consegue sentar, grita, entra em crise e tudo. Ela não vai para a igreja, ela não vai conseguir. Entende? Então, Aham, é, entendi. é outro lugar que ela vai ter que sair. Então, ela meio que sai da sociedade. Ela já não tem trabalho, ela já não tem rede de apoio em casa. Ela não pode ir para a igreja, porque tudo ali impede ela de chegar. Então, eu Sim. acho que essa pregação, talvez, de Deus salvar e tal, pode até acontecer, mas eu acho que depende muito do nível. Eu acho que é mais. Hoje em dia ainda é um pouco de. É bagunceiro, não tem. Dá uma chinelada, não tem. Você não tá sabendo cuidar do seu filho, sabe? Sim, é mais ou menos esse discurso ainda de é uma criança mal educada no final do dia, né? Não é uma criança que É. teve algum tipo de educação, quando na verdade é uma criança que tem muito mais problemas, né? Eu tenho 11 sobrinhos, você sabe disso. E uma das minhas sobrinhas, eu já falei pra minha irmã, talvez ela até já tenha conversado com você. Pra levar, porque eu acredito muito que ela tenha um grau de autismo, Bia. Não um Uhum, nível. Obviamente, eu não sou especialista, não vou dar diagnóstico pra ninguém, mas eu acho que ela tem um pouco, sim, esse grau de autismo, pelo menos algum grau leve, tá um pouco mais forte, eu não sei. Acho que não é forte não, porque ela não surta. Normalmente ela é justamente aquilo que o autismo é, tipo, totalmente dispersa, sabe assim? Tipo, ela foca no mundinho dela, e as coisas estão uhum. acontecendo à volta e ela não tá muito atenta. E eu acho que é importante a gente, como familiar, também abrir os olhos dos pais e das mães, né? Porque às vezes eles não estão vendo mesmo. Tipo, faz muita parte, pensa o seguinte, é aquela história de você convive com a pessoa com cabelo azul o tempo inteiro. Pra você aquilo é normal. Quando você vai conviver com alguém com cabelo Uhum. verde, você fala, nossa, esse cabelo é estranho, mas pra você é Sim, indiferente. Então eu acho que ter crianças atípicas em casa é muito disso, né? Também. De sim. você às vezes só achar que é uma criança mal educada, não que é uma criança que realmente tem algum problema de, E de, também tem é, a de, de questão formação, da né? E também tem a questão da aceitação, né? A gente fala muito, eu vi isso num livro, inclusive, que quando você engravida, quando você projeta um filho, você não projetou para que ele venha com alguma deficiência ou alguma dificuldade, comportamental, um autismo. Você projetou um bebê saudável, bonito, feliz.
E aí você passa toda essa gestação, nasce, aí quando começa ali 1 aninho, 2 aninhos, você começa a perceber, cara, leva um tempo para você quebrar essa projeção, né? Que é natural. Sim. Natural, todo mundo quer ter um filho e quer ter um filho saudável, né? É o que a gente mais pede. Então, até isso passar pelo processo de aceitação, eles falam muito de luto, né? O filho que você projetou morreu, não existe, é luto. Você tem esse filho, você vai ter que aprender a conviver e lidar com esse. Então, é um processinho que tem que ter muita força mesmo. E as mães, elas geralmente são elas que vão, né? O pai demora ainda, ou abandona, enfim. Mas a mãe, mãe é mãe, né, cara? Mãe é É o mãe, que eu não falei pra tem? você, minha irmã. Mãe lida com 6 filhos, 7 genros, mas um pai não lida com uma criança. Assim, é surreal, né? É Uhum. surreal. Tipo, é a realidade. Tipo, mãe lida com tudo, pai não lida com nada. Pais héteros, então, é isso que você falou. Eles gostam de ir trabalhar, mal e mal sustentar a casa, ou sustentar a casa, e o restante você que se vira, né? É surreal. Ô, Bia, você falou uma coisa que eu acho que é muito legal, que é sobre essa aceitação. Você sabe que a galera da comunidade passa pelo mesmo processo. Quando, primeiro que é escroto pensar, mas a galera da comunidade precisa se aceitar. Melhor, precisa como é que fala? A gente fala muito sobre essa expressão, agora esqueci essa expressão, gente. Tudo bom? Precisa se assumir homossexual, lembrei isso agora. Precisa se assumir Uhum. gay, se assumir lésbica e tal. E é justamente por isso, a mãe passa também por esse luto. Eu falo isso por minha mãe. Minha mãe ficou, quando eu saí do armário oficialmente, uns 6 meses sem falar comigo. Tipo, ela Sai não do falava armário. comigo. Eu amo essa expressão. Quando eu saí do armário, ela ficou 6 meses sem falar comigo. E, tipo, não foi que ela me odiava. Depois a gente E conversou, sua mãe, obviamente. cara, sua mãe, o amor da vida dela, você, cara, a gente sabe disso. De fato é, né? É surreal mesmo. Mas, por exemplo, mas porque, depois, obviamente, a gente conversou e eu entendi, e eu nunca julguei ela, tá? Porque foi isso que você falou. A minha terapeuta falava muito disso na época, né? Tipo, a mãe passa por um luto. Não tem como. Tipo, ela projetou um filho, projetou coisas que na cabeça dela não vão acontecer de fato, né? E é muito louco, porque depois que passou todo esse período, ela sempre ainda dizia assim, né? Bom, eu já moro longe de casa há 10 anos, como eu te falei. E ela falava assim: o seu quarto ainda tá lá te esperando. A sua cama, o seu guarda-roupa. E aí eu tinha que falar pra ela sempre: não é mais, não é mais, não é mais, não é mais. Mas é justamente disso, esse luto ainda vive, né? Que eu acho que isso é um processo muito difícil mesmo pra uma mãe se desconectar. E talvez quando uma criança seja atípica, também deva ser esse mesmo processo. Essa dificuldade da mãe, porque é isso que você falou, né? Realmente, um pai e uma mãe, quando projeta um bebê, projeta que ele nasça 100% saudável. Não que tenha algum tipo de é, alguma deficiência cognitiva, por assim dizer, né? Coisas do tipo. Então isso deve Sim. ser muito difícil. E você não tem nenhuma filha típica, mas hoje, você lidando com tudo isso, como você acha que você agiria se você tivesse, Bia, tipo, um próximo. Quer dizer, você quer ter filhos ainda? Mas se você Não, tivesse uma criança típica? Não quero. não quero. 2 já tá bom. Não, dois eu acho que é ok nessa geração, tá ótimo, tá perfeito. Olha, na verdade, eu nunca pensei sobre, viu? Mas assim, a minha filha, a Bela, mais nova, ela apresentou umas dificuldades acadêmicas e tal, e eu precisei, inclusive eu tô pagando, né? Eu sou psicopedagoga, mas eu não posso atendê-la, porque Você santo de imagina? casa não faz milagre, né? Exato. E aí eu paguei e tal, ela tá terminando a avaliação neuropsicológica, porque ela apresentou essa dificuldade e eu vi a dificuldade que é, porque dificuldade financeira, ela começou esse atendimento ano passado, dificuldade de logística, porque eu tinha que sair do trabalho mais cedo e tal, ir atrás, e foi pouco tempo, né? E muito, nossa, em comparação do que as mães passam, que tem que ir todos os dias para terapia, muito, muito pequeno. E eu ainda comentei com uma amiga minha muito próxima que tem um filho autista, eu falei para ela, mulher, é, vocês têm uma força enorme, porque eu passei isso pouco e eu já fiquei cansada, cansada, Sim, porque cansa. E é até imagino. quando a criança também fica doente, que você precisa ir para o hospital e tal, aquela coisa, aquela energia, aquela coisa. Então, assim, eu imagino que não vivo a realidade dela, mas, cara, eu acho que o cansaço, ele é físico, ele é emocional, mental, muito, muito grande, porque você quer que o seu filho consiga, você quer que o seu filho vá, você quer que o seu filho tenha autonomia, né? A gente está aqui hoje, eles pequenos, a gente cuidando, mas a gente não vai estar, não sabe até quando a gente vai estar. A gente precisa criar para que eles tenham essa autonomia, essa vida, né? Então, assim, é Total. barra.
Ô, Bia, e me fala uma coisa, agora saindo do Projeto 21 um pouco, depois a gente pode voltar para esse meu ninho, mas eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho como psicopedagoga mesmo, esse trabalho que você falou que é Aham. de cuidar de crianças, cuidar não, na verdade, de educar crianças típicas, enfim, como é que é esse Uhum. trabalho também? Sim, o trabalho com a psicopedagogia, ele é recente, né? Tem pouco tempo que eu iniciei e é muito legal porque você consegue fazer uma avaliação, você consegue fazer um trabalho específico naquela área da dificuldade da criança. E o atendimento, ele é particular, né? Não é igual eu fazia na escola, muitas crianças e tal. Então, ele é individual ali. O meu atendimento, uma coisa que eu priorizo muito, que quando eu entrei nessa clínica, eu falei para a moça, eu falei, eu gosto de brincar, eu gosto que a criança se sinta bem. Então, assim, quando a criança vem para o meu atendimento, primeiro atendimento, tá cheio de brinquedo e tal. E aí, quando eu iniciei e tal, tinha uma outra pessoa que não tinha esse olhar tanto do brincar. E aí eu cheguei na moça que me contratou e falei assim, olha, eu vou brincar com essa criança até ela me ver como a pessoa mais legal dessa clínica. Porque você só consegue que a criança te entregue o que você pediu, uma demanda para ela, se ela gostar de você, cara. Não é porque ela é criança que ela tem que seguir o que você tá fazendo, o que você tá falando. Então eu tenho que ser muito legal para me falar para ela, encaixa essa peça aqui. E ela encaixar. Porque senão ela vai falar, por que que eu vou encaixar essa peça para você? Eu não gosto de você, você é Quem é chato, essa não sei o quê. louca que eu nunca vi na minha vida, tá aqui, do nada, eu entrei na sala dela, tá querendo mandar em mim, tá achando que ela é quem? Ela não vai mandar em mim. Então, assim, e a gente pensa que trabalhar com criança é tipo, eles têm que fazer. Também é muito da educação que a gente tinha, né? Esse meio da educação ainda precisa ser melhorado. Os profissionais precisam estudar, gente. Não é mais aquilo de professor que manda, o terapeuta que manda, é uma criança que só precisa seguir. Não. A criança, primeiramente, precisa estar feliz, a criança, primeiramente, precisa estar se sentindo confortável, porque senão a aprendizagem não acontece. A aprendizagem só vai acontecer quando ela estiver leve, segura, tranquila. Aí o cérebro vai abrir para que tenha a possibilidade de vir um novo aprendizado, né? Então, É eu faço real. isso. É E é no real. meio da sessão. Ah, quando você tá brincando, nossa, preencheu ali pra mim o que eu pedi. Ah, vamos brincar. Vamos de amoeba, aí gruda a moeba no teto, suja a massinha no chão, e vai que vai. E hoje você atende Vamos onde, sim. Bia? Você tem o seu próprio Hoje eu espaço trabalho no também? Tabuão. Eu tô numa Olha, clínica lá no Tabuão. E eles têm várias equipes lá, vários terapeutas, né? E aí eu faço a parte da psicopedagogia, mas é uma clínica integrada com vários terapeutas. que sensacional, sensacional, Bia. E você sempre quis, Bia, ir para essa área de educação? Como é que surgiu isso na sua vida? Tipo, quero ser professora, quero ser educadora, quero ser psicopedagoga. Como é que surgiu isso para você? Não, não queria, né? Que eu era confeiteira, era boleira, né? Você lembra? Ah, é verdade, gente. Você fazia bolo, é verdade, minha irmã. Você ainda deve fazer bolo, obviamente, que uma vez confeiteira, sempre confeiteira. Mas, Faço quer dizer, não tem hoje nada, tempo de você fazer bolo, né? não faço, tem. Ixi, maior bagunça que faz, não faço. Então, eu trabalhava com bolo, né, e tudo, e eu falei, gente, preciso trabalhar com alguma coisa que seja, essa é a verdade, viu? De segunda a sexta. Eu vou fazer um curso, alguma coisa que eu trabalhe de segunda a sexta, porque confeiteiro bomba final de semana, né? E aí eu falei assim, vou estudar pedagogia. Mas antes de eu ter Ana Clara e tudo, eu já tinha pensado em fazer. Mas não era uma coisa assim, nossa, vou fazer porque meu sonho é ser professora. No início ali, não. Queria trabalhar de segunda a sexta. Aí comecei Não te a julgo, não te pedagogia. julgo, não te julgo. Então, é verdade. Aí comecei a pedagogia e rapidinho, assim, acho que deu 3, 4 meses, eu já consegui um emprego. Não, foi no primeiro semestre, final do primeiro semestre. Que você consegui. Aí eu já consegui um emprego no colégio. E aí eu comecei a vivenciar e tal. Só que aí eu iniciei achando que eu ia ser professora de sala de aula mesmo, né? Professora normal, assim, Regular que não fala, trabalhar né? com crianças de inclusão. E aí eu comecei a gostar, comecei a estudar. A escola que eu trabalhei, assim, deu esse ensino muito legal. Eu pude aprender na teoria, na faculdade e na prática, né? É a melhor E coisa, é a aí melhor coisa. comecei isso e ia ser professora de sala de aula. Mas aí comecei a conviver com os meninos, aí comecei a estudar, e aí meu olho brilhou
Um tempo atrás eu fiz uma entrevista para professora de sala de aula, e aí a moça falou assim: Cara, quando você fala de inclusão das crianças atípicas, o seu olho brilha. Você tem certeza que você quer ser professora de sala de aula? Aí eu falei: Nossa, verdade. Não, Então não tenho aí, certeza que eu quero surtar, que eu quero arrancar o cabelo da minha cabeça, que eu quero ter alopecia. Não sei se eu quero fazer isso. aí eu falei, cara, não sabia que iria para esse caminho, mas hoje eu sou muito feliz e trabalho muito feliz com essas crianças. Quando você vê uma evolução deles, é muito legal, porque eu acho que igual você falou, a criança não tem muito essa noção, né? Mas quando a família Sim. vê um grauzinho que você conseguiu avançar e você vê, aí eu acho que vem o mesmo sentimento de quando acontece as coisas no Sonho 21. Cara, que legal. Obrigado por estar fazendo esse bem aí a essa pessoa, sabe? Arrasou, Bia, arrasou. Bom, e aí, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria te perguntar, e quais são os próximos projetos pro Projeto Sonho 21? Aqueles, bem redundante, É, mas é isso, tipo, o que vem por aí, enfim, nesse seu projeto? então, nós tivemos a Feira das Mesas Prende aqui, né? Ó, Que bonitinha, todo mundo linda, eu com a amei essa camisa, camiseta, amei. ficou legal, né? Ficou Aí foi no dia linda. 21. E nós fizemos um lugar fechado e tal. Então, o próximo projeto, eu já estou conversando com o pessoal aqui, nós queremos fazer a segunda Feira das Mães que Empreendem esse ano para o Natal. Então, dando tudo certo, ali em dezembro nós faremos a segunda-feira. As mães vão vir trazer os produtos para vender e tal. E a gente quer fazer aberto para que o pessoal veja, venha e bombe. Nossa intenção é que bombe, porque também é Natal, né? Então, o pessoal vai comprar, cara, compra com a gente, compra com as mães atípicas. Então, esse é o segundo projeto. E também quero que, dando muito certo, nessa feira a gente consiga dar brinquedo para as crianças aí de Natal, é, juntar aí a galera para fazer acontecer. Ela faz os planejamentos dela, tá certo, tá certo. Eu acho que é super, super válido. E contem com a gente para divulgar também, eu acho que é bem importante. Eu acho que a Sim, gente está aqui como um canal de divulgação. Eu amo apoiar projetos que fazem a diferença na comunidade, fazem a diferença na vida das pessoas, nas mães, enfim, todo mundo. Então, acho que é importante a gente ter também essa rede de divulgação para a gente poder fazer esses projetos que são tão incríveis acontecerem e mudarem a vida das pessoas. Viu? De verdade, de novo, sim, parabéns por isso, porque eu acho que, como eu falei para você, a gente vive hoje numa sociedade que é muito difícil fazer as coisas, né? E quando a gente fala de fazer coisas que mudam vidas, é mais difícil ainda, porque a gente não tem apoio, né? As pessoas olham com olhar de julgamento muitas vezes, com olhar de não vai dar certo, com olhar de quem é você na fila do pão, sabe? E a gente sim, precisa, às sim. vezes, se impor, né, pra poder conseguir realizar aquilo que a gente quer. E eu acho que você tem feito um projeto e um trabalho incrível. De verdade. Parabéns mesmo, viu, dona Bia? Obrigada, obrigada. E você venha na feira do Natal, hein? Eu vou Por postar a favor. data e já você coloca na sua agenda. Eu vou com certeza. Do Natal eu vou, porque Natal eu amo. Tudo que é Natal já me encanta, assim, de verdade. Esse ano, inclusive, a gente vai entregar um Natal diferente, que meu marido decidiu que ele vai ter uma árvore com 6 gatos dentro de casa. Falei, tá ótimo. E aí ele já comprou uma árvore que é maior que eu, e eu tô só esperando ele montar essa árvore, mas tá tudo bem. Vou mostrar tudo nos bastidores depois no meu Instagram, porque eu não sei nem o que vai ser dessa árvore, Bia. 6 gatos dentro de casa com uma árvore de 2,5 metros, amiga. Mas vai cair todo tempo, Não, você sabe. assim, não vai ter gato, não vai ter gato nem árvore, mas tá tudo bem. Bom, meu amor, muito obrigado pelo seu tempo. Antes de a gente terminar, eu quero que você deixe um recado pra galera também, convidando pra conhecer o projeto, enfim, o que você quiser, o espaço é todo seu. Bom, primeiramente, obrigada, eu adorei conversar com você. Sempre foi muito legal conversar com você. E, assim, o recado que eu dou é, pessoal, se conscientizem, as pessoas estão aí, são vidas, são famílias, são mães, são crianças. Então, se você puder ter a empatia de se ver, não julgar, se você puder ter a empatia de ajudar, o Sonho 21 está disponível, nós arrecadamos valores, arrecadamos cestas, arrecadamos o que for de ajuda para essas famílias. Sigam o Instagram, se possível, compartilhem lá, conheçam a história e venham para a feira de Natal que eu vou divulgar. O Lau vai aí compartilhar. E é isso. Nós juntos nós somos mais fortes, juntos fazemos a diferença. E o Sonho 21 está aí para ajudar essas famílias. E eu tô aqui também, vocês veem o que eu posto, falo da minha vida, falo do meu trabalho. Tô aqui também disponível, pode me chamar e a gente conversa melhor e faz acontecer esse projeto aí. Arrasou, arrasou. Obrigado. Eu que agradeço, Bia, pelo seu tempo também. Afinal de contas, estamos gravando uma sexta-feira de manhã.
Mas obrigado de coração mesmo. Eu acho que esse projeto, como eu falei, é lindo, vai crescer muito, com certeza. Você é uma pessoa iluminada e esse caminho tá só no começo, viu? Acredite. E assim, tudo que você precisar da gente, conta com a gente. Eu acho que é bem importante. A gente também gosta muito de ajudar e de divulgar o trabalho de pessoas assim. Então a gente tem uma rede aqui em Bugaçu bem legal. Talvez você possa até já começar a fazer parcerias aqui em Bugaçu, acho que é legal, porque são muito próximos Isso, em Bugaçu e Santa Júlia tá ali um do lado do outro, para fazer com que o seu projeto cresça mais e consiga alcançar muito mais pessoas, porque eu acho que uma coisa que você falou é muito importante, a conscientização é tudo. Então, eu acho que o Projeto 21 também traz isso, traz conscientização para as pessoas do quão importante é a gente ajudar e a gente está apoiando famílias e mães atípicas. Obrigado, meu, mesmo de coração, tá? obrigada, Lau. Obrigado você. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pelo seu tempo também. Não esquece de curtir, de comentar, já de deixar aqui o seu comentário importante sobre o tema de hoje. Não esquece de se inscrever no canal se você estiver assistindo, ou melhor, ouvindo a gente pelo Spotify. Já deixe seu comentário também que depois a gente passa. Se quiser ajudar a gente, o Instagram do Sonho 21 projeto, só ir lá. Eu vou deixar aqui nos comentários também, na descrição, na verdade, desse vídeo, arroba pra vocês irem lá e conhecer o projeto lindo da Bia. Tô esperando pra ir na feira de Natal e mostrar tudo pra vocês também. Beijo, gente. Até a próxima. Gente,